Meus amados irmãos, a paz do Senhor, quero convidar a todos para nós meditar na palavra de Deus e nessa tarde quero convidar os irmãos para nós meditarmos na palavra de Deus que se encontra no livro do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 25, que diz assim, o verso 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Meus amados, este texto, ele nos fala das 10 virgens. E esse texto é bem claro quando ele mostra que havia 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Quando o apóstolo Paulo também escreve aos Romanos, aqui é o meu sobrinho Arthur Lucas, dá paz do Senhor para os irmãos, Lucas? Paz do Senhor. Então, nós podemos ver o apóstolo Paulo escrevendo na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, e ele no capítulo 12 ele nos convida de uma forma muito especial a nos apresentar a Deus. Ele diz no capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: Eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que vos apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus amados, esse texto, ele corrobora com o que Jesus fala lá no capítulo 25 de Mateus, versos 1 e 2, quando Jesus declara que 5 daquelas virgens eram loucas e 5 prudentes. Eu aprendo aqui, tanto com esse texto de Romanos, como com esse texto de Mateus 25, que há uma necessidade de nós trabalharmos a cada dia a nossa vida espiritual, porque nós podemos perceber que 5 das 10 virgens, elas estavam trabalhando para estar renovadas, estar com azeite nas suas lâmpadas, estar com essas lâmpadas acesas. E 5 não se preocupou. E isso nos traz a uma reflexão de que há a cada instante essa grande necessidade de nos renovarmos. Porque a lâmpada acesa, ela consome o óleo que tem nela. E se ela consome o óleo que tem nela, ela precisa ser reposto o óleo. Quem morou no interior sabe que a lâmpada, porque aqui a lâmpada que Jesus se refere é uma lâmpada a óleo, a gás, a óleo, e nós entendemos, nós conhecemos que a lâmpada
a óleo, ela precisa ser sempre limpado o pavio, sempre ter que dar uma puxadazinha no pavio, certo? Para que o fogo dela continue aceso e, em especial, não faltar o óleo. Então, quando o Senhor nos traz esta informação de que o reino de Deus seria... Olha, vocês que estão nos assistindo, confiem sempre em Deus. Eu sei que eles vão estar sempre dentro de vocês. Glória a Deus. Nos ouviram bem, né? Quando for falar, tu fala mais aqui pertinho do paizinho que tem um microfone. Vem aqui, ó. Certo? Então, diz de novo para os irmãos ouvir o que tu falou. Olha, sempre confiem em Deus, porque eles vão sempre estar dentro de vocês. Eu sei. Glória a Deus. Então, meus amados, o Senhor nos ensina que as prudentes, as virgens prudentes, elas estavam com a lâmpada acesa e tinha azeite de reserva. Quando o apóstolo Paulo escreve para os irmãos em Roma, ele pede, ele não só pede, mas ele faz um rogo, o rogo é um pedido com uma intensidade maior. E Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus e pelo amor de Deus, apresente-se a Deus, apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E nesse texto de Mateus 25, o Senhor nos mostra que tinha 5 que se apresentavam da maneira devida e 5 que não se apresentava. Ou seja, sempre terá alguém se preparando e alguém preparado. E a meditação que eu quero fazer com os irmãos nessa tarde é que nós precisamos ter esse cuidado de estar sempre preparado. Porque a vinda do Senhor se aproxima. A nossa partida pode ser coletiva, mas pode ser individual. Então, meus amados, devemos esperar a vinda do Senhor na coletividade da Igreja Santa do Senhor, mas esperarmos individualmente também. E o apóstolo, quando ele faz este rogo, ele diz que temos a necessidade de nos apresentar a Deus, e ele ainda traz para nós o conforto, porque ele diz: olha, se você se apresentar a Deus de maneira santa, de maneira viva, de maneira que agrade ao Senhor, você vai experimentar. Há uma promessa que nós experimentaremos a boa e perfeita vontade de Deus. Então, meus amados, o meu desejo nessa tarde é que nós possamos nos apresentar a Deus como as 5 virgens prudentes, de maneira que nós tenhamos o privilégio de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. E estas promessas, irmãos, quando Pedro pergunta para o Senhor o que a gente ganha em segui-lo e em servi-lo, o Senhor responde para Pedro: Pedro, aqui vocês receberão 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Então, que nós possamos refletir nesses 2 textos, sabendo que as 5 virgens prudentes tiveram acesso à festa, e as 5 nécias, elas não tiveram o direito de entrar. Então, meus amados, que nós possamos estar sempre atentos, entendendo que Cristo, ele tem a festa preparada, toda organizada, e nós precisamos apenas
trabalhar a nossa parte. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos muito importante. Certo. Irmãos, sempre confiem em Deus, porque Ele é amigo de vocês. Nunca confiem no demônio. Ele quer só o mal de você. Então, sempre em um motivo que você tem que confiar, não aceite, porque pode ser ele. Amém? Confiar em Deus, né? Então, meus amados, essa é a mensagem do Arthur Lucas, né? Confiar sempre em Deus. Não dar bola pro demônio. Porque os que tiverem preparados subirão, entrarão na festa. E Paulo, quando ele escreve esta carta aos Romanos, e em especial nesse capítulo 12, ele nos diz: se nos apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós experimentaremos a boa e perfeita vontade de Deus. Então, meus amados, o Senhor tem algo maravilhoso, mas nós precisamos nos apresentar a Ele. Então, se apresente ao Senhor. O seu momento de dificuldade, se apresente a Ele. Converse com o Senhor. O Senhor está atento. Porque nós precisamos perceber uma coisa: que as virgens, todas 10 eram virgens, todas estavam com roupas para a festa, todas estavam desejosas, mas as 5 prudentes, elas estavam preparadas. As 5 loucas, elas não se prepararam. Então, precisamos fazer o nosso cuidado diário com a nossa lâmpada, precisamos atentarmos para aquilo que o Senhor tem para nós e sabendo que o Senhor sempre nos orientou a termos cuidado com a nossa alma, a termos cuidado com a nossa vida. Porque há os encantos deste mundo, há os encantos desta vida, há muitas coisas que atraem as pessoas, e dentro destas atrações, o inimigo arrasta muitas pessoas para a perdição. Então devemos nos apresentar ao Senhor de maneira agradável, de maneira que o Senhor se agrade da nossa apresentação. Que você possa, mesmo em dificuldade, mesmo em dias tão difíceis que nós estamos vivendo, se apresentar de maneira santa, de maneira agradável ao Senhor. Mas uma Amém. coisa muito importante para os irmãos. Muito importante porque é de Deus. Amém. Olha, sempre confiem em estranhos. Confiem na mamãe e no papai. Não deixem de agradar eles, porque é a sua única esperança para ir para o céu. É obedecer o papai e a mamãe, né? Sim, é obedecer o papai e a mamãe. Amém. Que Deus nos abençoe. Então, meus amados, esta era a palavra que eu tinha com o meu auxiliar aqui, o irmão Arthur Lucas está aqui me auxiliando. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que nós possamos continuar nessa caminhada, entendendo que as virgens eram todas virgens, estavam todas arrumadas para ir para a festa, foram todas para a festa, mas nem todos entraram. Então nós precisamos nos preocupar não só em nos arrumar, não só em nos ajeitar, mas em estar preparado para a festa. Então, se você não está preparado, se prepare. Se você não tem se apresentado de maneira viva, santa e agradável ao Senhor,
se apresente, porque Jesus está voltando. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. E eu agradeço a oportunidade de ter falado do amor de Cristo para os nossos corações. Amém? A paz do Senhor a todos.